Olá pessoal, tudo bem? Ótima tarde a todos, todos muito bem-vindos. Você que acompanha as minhas redes sociais, acompanha aqui o meu Facebook, para você que também está no meu canal no YouTube, agora fazendo um vivo aqui no Facebook. Você tá vendo, estou no trânsito em São Paulo, né? Olha o solzinho batendo aqui, né? Aquele trânsito, né, gente? Aquele trânsito, dá uma olhadinha. Tudo sempre, né? Aquela beleza, olha só, né? Trânsito em São Paulo, é sempre aquela coisa. Você de chegar no lugar às 5 e aí, dependendo da sua sorte, você chega às 7 da noite. Vai compartilhando esse vídeo, pessoal, pra gente criar nosso público aqui. Tem informações importantes pra eu falar pra você. Já vai dando um like, um joinha. Obrigada. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Obrigada pela companhia de todos. Eu tenho feito bastante vídeos ao vivo, o Jornal da Joyce, né, no meu canal no YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, é importante, tem material lá exclusivo para você, né? Mas esse vídeo eu tô fazendo aqui para vocês do Facebook e mais tarde tem Jornal da Joyce, né? E eu tô fazendo mais ou menos ali no horário do Jornal Nacional, porque ao invés de você ficar vendo notícia manipulada e mentirosa, aí você vê as notícias do meu jornal, em que eu trago para você as informações e todos os bastidores da política. Pessoal chegando, Thiago, o Bardônio, o Evandro, todo mundo, Daniel, oi, tudo bem, Daniel, beijo pra você. Vai compartilhando, pessoal, vai compartilhando, porque eu quero falar aqui de uma situação que, se a justiça fosse cumprida imediatamente, deveria levar o Lula para a cadeia amanhã. Lula deveria ser preso amanhã, tá? Aliás, Lula já deveria ser preso, né? Já deveria estar preso há muito tempo. Mas o que eu tô falando? Eu tô falando da confissão do blogueiro petista. Aquele blogueiro petista que foi levado, né, condução coercitiva, foi levado para depor e que rapidinho já contou pro povo da Lava Jato, contou toda a história, dizendo o seguinte: não, eu fiquei sabendo mesmo que ia ter lá a condução coercitiva do Lula antes, eu avisei o assessor direto do Lula, lá do Instituto, avisei o assessor direto dele, o assessor direto avisou o Lula de que haveria uma condução coercitiva, e isso com muitas horas de antecipação, para que Lula e toda aquela corja conseguissem destruir as provas necessárias, as provas que estariam nas mãos da Lava Jato. Claro que eles não conseguiram destruir tudo, mas tiveram um bom tempo, né, para fazer a destruição de provas. Sabe aqueles filmes, gente, de máfia, que tem aquelas máquinas, né, que você coloca documentos, né, e os documentos são transformados, né, pica, vira aquele papel picadinho? Mais ou menos isso que a turma do PT fez, assim que foi avisado por este blogueiro. Então veja, o blogueiro, antes de publicar a matéria, ligou para o assessor direto do Lula, ligou para o Lula, dizendo: camarada, te prepara, porque a federal vai bater na sua porta amanhã de manhã, então te prepara aí. Então o Lula teve todo esse tempo juntando a caterva dele para destruir provas, né? E para montar toda aquela estratégia patética que ele montou, né? Você se lembra? A polícia chegou lá na porta, ele disse que inventou que foi levado, arrastado, quando ele se negou a ir prestar depoimento. A condução coercitiva só foi feita porque ele se negou, ele disse não para a polícia, disse: não, eu não vou, eu só saio daqui arrastado. Aí a polícia falou: então tá bom, seu desejo é uma ordem, né? Vamos arrastar o Lula. E foi isso que aconteceu. Então nós temos aí a terceira obstrução da justiça cometida por Lula. A terceira. O que tá faltando para esse camarada ir pra cadeia? Isso tá confessado pelo blogueiro, o blogueiro petista que levava dinheiro do PT, o blogueiro petista que contou 3 minutinhos, né, frente a frente com a turma da Lava Jato. Ele já começou a soltar a língua logo, já falou logo porque sabia que não ia ter jeito, né, e com medo que sobrasse mais ainda para ele, já abriu o bico e deu o serviço, né. Então o petista contou que o Lula mais uma vez obstruiu a justiça, o Lula e a caterva, né. Só essa informação já é suficiente para prender o Lula amanhã, para botar o Lula atrás das grades, né. E tem mais. É a terceira vez, como eu disse, teve o caso do Cerveró, lembra-se disso? O próprio Delcídio contou isso, negociando a compra do silêncio de Cerveró, de Nestor Cerveró. O Delcídio foi preso por isso, delatou, contou o esquema. E o caso Lula e Dilma pegos num grampo telefônico negociando o cargo do Lula para que ele fugisse da Lava Jato, porque sem foro é Moro, né? Sem foro é Moro. E com medo do Moro, o que ele fez? O que a Dilma fez? Lula,
Ô Lula, fala, querida. Tô mandando BCs aí, Lula. Tô mandando BCs com o documento, tá? Se assina só se necessário, tá bom? Assina só se necessário, tá bom? É o termo de posse. É a nomeação, é o termo de posse. Você se lembra disso? Quando o Sérgio Moro tirou o sigilo dos áudios, né? Por uma questão de interesse público, porque é interesse público, tudo isso ficou muito claro para todos nós. E não fosse essa decisão certa, acertada, correta de Sérgio Moro, apesar de ter muito ministro do Supremo, né, ministro esquerdinha do Supremo aí criticando, esquerdinha e não esquerdinha, né, porque agora tá todo mundo doido, o Gilmar Mendes mesmo tá doido, né, eu já vou falar do Gilmar Mendes, né, e da confusão com o Janot. Muito ministro esquerdinha aí que decidiu bater no Moro, e o Moro falou, tá bom, até pode ser que eu tenha errado, né, até pode ser. Moro não errou, Moro acertou em cheio. Por quê? Porque é interesse público, é de interesse público e ponto final. Foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Então nós temos aí a tentativa de nomeação, a nomeação de Lula, que foi suspensa 40 minutos depois, né, o ministro Miojo. Nós temos aí a tentativa de compra do silêncio de Cerveró. E nós temos aí agora esse caso envolvendo o blogueiro. Cadeia nesse Lula. Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da Papuda. Vamos lá, gente, vamos lançar a campanha. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da Papuda, eu quero Lula preso. Eu vou dia 26 para as ruas porque eu quero Lula preso. E eu vou pro Rio de Janeiro de manhã, à tarde vou estar em São Paulo, vou estar em cima dos caminhões e vou pedir Lula na cadeia. Chega, acabou, ninguém aguenta mais. Quantas provas mais teremos que ter para ver Lula na cadeia? Acabou. Acabou, Lula precisa ser preso de uma vez por todas. E aí, gente, agora a gente tá vendo aí o piti, né, que tá dando no Gilmar Mendes, que, como eu disse pra você, já foi a nossa única voz, né, bradando no deserto ali dentro do STF, como o Gilmar Mendes tomou decisões acertadas no passado recente, mas quando vieram as 10 medidas, quando as delações começaram a ser ampliadas para tantos outros partidos, o Gilmar Mendes simplesmente mudou de postura, começou a criticar a Lava Jato, começou a criticar as 10 medidas, começou a criticar os procuradores, e hoje, ontem, né, ele desceu a lenha aí na turma da Lava Jato, porque a ombudsman da Folha de São Paulo, é isso, né? Se não me engano, a ombudsman da Folha publicou uma nota dizendo o seguinte: olha, houve um vazamento seletivo sim de nomes da lista do Janot, teve uma coletiva de imprensa, uma coletiva secreta de imprensa, e os procuradores vazaram essa nota, esses nomes, para que a imprensa, né, de fato publicasse os nomes, e nomes que tem gente do PMDB, do PSDB, do PT, são vários nomes, né? Não são todos os nomes, mas são alguns nomes, né? E aí, gente, o Gilmar Mendes compra essa história. Assim, compra essa história, que é mais ou menos como se a minha avó me contasse a história do Chapeuzinho Vermelho. Minha filha, o lobo mau. Quem acreditou nessa história de que teve coletiva fechada com um membro do Ministério Público? Quem acredita nessa história absurda? Isso é um absurdo, uma nota plantada por alguém. Não estou dizendo que a jornalista, né, tá inventando, não, mas deram informação para ela torta, distorcida, e ela foi lá e publicou e acabou. A transmissão foi pausada. Opa, voltamos. Gente, estou no centro de São Paulo, então tá bem ruim a conexão mesmo. Quem acredita numa história burra dessa? Burra! Alguém acha que os integrantes do Ministério Público, que os procuradores da Lava Jato são ingênuos o suficiente para fazer uma coletiva de imprensa às escondidas e achar que isso simplesmente ia ficar às escondidas? Para com isso, gente. Gente, quem tem acesso, a Polícia Federal também tem acesso a esses documentos, os advogados têm acesso a esses documentos, a essas delações. Tá na cara que algum advogado dessa trupe vazou para culpar o Ministério Público e fazer gente como Gilmar Mendes agora dizer o seguinte: vamos anular tudo, vamos anular a delação. Chega de delação, a gente anula a delação da Odebrecht, fica o dito pelo não dito. Afinal de contas, pega todo mundo, né?
Pega PT, PMDB, PSDB, pega todo mundo, né? Delação da Odebrecht, assim, bomba atômica, bum! Explode todo mundo, né? Aí o Gilmar Mendes foi lá e disse que tinha que anular tudo porque o Ministério Público fez vazamento seletivo. Eu repito, o Ministério tem gente que presta e gente que não presta em qualquer canto, inclusive do Ministério Público. Agora, os procuradores da Lava Jato, pra idiota, não servem. Eles não servem para idiotas. Então tá na cara que isso foi um vazamento feito por advogados justamente para melar a delação da Odebrecht. Acorda, povo, pensa. O Gilmar Mendes sabe disso, mas aproveitou para fazer esse discurso aí e tomou uma traulitada do Janot. Janot é aquela figura que eu sempre digo para vocês, né? Eu confio desconfiando, né? E desconfio confiando, aquela coisa. Ele faz coisa boa, coisa ruim, mas agora parece que tá, né, mais ou menos aí no caminho certo. O Gilmar Mendes, né, hoje deu uma traulitada, né, o Janot, aliás, deu uma traulitada aí no Gilmar Mendes, disse que ele sofre aí de uma desinteria verborrágica, alguma coisa parecida com isso, né? E, de fato, o Gilmar Mendes perdeu a chance de ficar calado, né? Tá na cara que essa foi uma articulação de advogados que querem, obviamente, anular a delação da Odebrecht, o que salvaria muitas vidas naquele Congresso que, eu vou dizer pra você, se cercar vira presídio, se cobrir vira circo, não é, pessoal? É isso, eu vou ficando por aqui, mas vou trazer mais notícias pra você mais tarde no Jornal da Joyce, tá assim de informações, e a gente conversa depois. Super beijo, obrigada pela companhia de todos, tchau, gente. Não esquecem, se inscreve lá no meu canal no YouTube, e mais uma, PT nunca mais, esquerda nunca mais.